Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez para tratar de um assunto dessa semana de atividades e que eu gostaria de dialogar com vocês a respeito de um assunto que nós estamos tratando agora nessa semana, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês mais uma vez a minha tela e aí peço atenção a vocês para a gente discutir acerca dos nossos assuntos aqui do quinto ano. Deixa eu ocultar aqui e começar essa apresentação aqui para vocês. Então, conforme a gente já falou, nós fazemos parte aí da Escola Estadual 7 de Setembro, no nosso município de Caiçara do Rio do Vento, e vamos tratar hoje de um componente curricular da língua portuguesa, um assunto muito interessante, que é muito importante para todos nós que somos estudantes da área, que é o verbo. E vocês receberam nesse bloco dessa semana muitos assuntos, muitos exercícios que correspondem a esse assunto dentro da língua portuguesa. E eu queria aqui fazer uma introdução e umas discussões iniciais com vocês, para que vocês compreendam melhor sobre esse assunto, tá bom? Para começo de conversa, o verbo, ele corresponde a uma das 10 classes de palavras que nós temos na língua portuguesa. Entretanto, muitos estudiosos consideram que o verbo, ele é uma das classes de palavras mais importantes porque nós dificilmente conseguimos construir uma frase sem não colocar um verbo nela. Então, eles são termos gramaticais muito presentes. E o que seria o verbo? O verbo, ele é uma classe de palavra que significa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E aí eu vou convidar vocês para a gente fazer essa pequena leitura juntos e em seguida a gente faz uma discussão a respeito dos verbos, tá bom? Então vamos lá. João brincou pouco com seu colega de classe Mateus. Eles saíram da escola e foram para o parque jogar bola. Chegando lá, ficaram pouco tempo e logo em seguida tiveram que voltar para casa porque choveu bastante. A partir dessa leitura, vocês conseguiriam já identificar quais são os verbos? Lembrando que os verbos correspondem a uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Nessa pequena leitura que eu disponibilizo agora para vocês, ela está repleta de verbos. E vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Vão anotando aí no caderno de vocês. Depois eu quero saber quem foi que conseguiu registrar os verbos, 1, 2 ou 3, ou até mais, antes de demonstrar aqui para vocês quais são os verbos que estão nessa leitura. Combinado? Então, vamos passar adiante para a gente ver quais são os verbos. Bom, conforme a gente falou, os verbos eles significam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, nós temos aí, João brincou pouco com seu colega de classe Mateus. Nessa primeira frase, a gente já tem um verbo, que é o verbo brincar. Em seguida, nós continuamos. Eles saíram da escola e foram para o parque jogar bola. Olha só, na segunda frase, nós já temos aí 3 verbos, né? O verbo sair, o verbo ir e o verbo jogar. Chegando lá, ficaram pouco tempo e logo em seguida tiveram que voltar para casa porque choveu bastante. E aí nós temos outros verbos, né? O verbo chegar, o verbo ficar, o verbo ter, voltar e o verbo chover. Vejam que aí nós temos diversas ações, nós também temos algumas situações em que os nossos personagens, João e Mateus, estavam passando, e no finalzinho a gente tem um fenômeno da natureza, que é a chuva. E aí todas essas palavras que estão em destaque, elas são verbo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns exemplos, né?
Porque essas palavras, elas estão flexionadas. Por exemplo, brincou, do verbo brincar. Saíram, o verbo sair. Foram, o verbo ir. Jogar, o verbo jogar. Ficaram, do verbo ficar. Tiveram, do verbo ter. E choveu, que é o verbo chover. E aí eu vou falar para vocês algumas características dos verbos que a gente precisa também compreender. Até agora, o que eu quero que vocês compreendam é que os verbos eles são uma classe de palavras e eles significam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, certo? Isso é o que eu quero que inicialmente vocês pensem, reflitam e compreendam. Em seguida, nós vamos ver isso aqui, as conjugações verbais. Observem que geralmente os verbos, eles terminam nessas conjugações aí. Então, a primeira conjugação, AR, a segunda conjugação, ER, e a terceira conjugação, IR. Existem alguns exemplos muito específicos, mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, para não confundir vocês. Então, por exemplo, as palavras que a gente tem aí à nossa direita, nós temos da primeira conjugação, estudar, andar, falar. Da segunda conjugação, nós temos comer, escrever e correr. E da terceira conjugação, dormir, sorrir e partir. É claro que existem inúmeras outras palavras que são verbos, e aí nós estamos colocando apenas para vocês como exemplos, certo? Que os verbos eles têm essas três terminações, que são essas conjugações. E isso quando o verbo, a gente chama, está no infinitivo, que é a sua palavra, a sua forma original. Vocês viram nesses exemplos aqui, não é? Como, por exemplo, brincou e brincar, o verbo ele está flexionado. Mas o que é isso? A gente vai mostrar aqui para vocês. Porque os verbos, eles têm também os seus tempos verbais, que seria o quê? Justamente, dependendo da frase, do contexto e da situação, o verbo ele pode estar no presente, ele pode ser do passado ou também do futuro. E aí nós temos aí um mesmo exemplo que eu deixei para vocês, justamente para ajudar e facilitar nessa compreensão. Então, por exemplo, o menino toma banho. O verbo tomar, que é o verbo em questão, ele está no presente, está acontecendo neste momento. E aí nós temos em seguida o outro exemplo. O menino tomou banho. O verbo tomar está no passado, porque está significando aí uma ação que já se passou. E o menino tomará banho, conforme vocês estão vendo, o verbo tomar está no futuro, indicando uma ação que ainda irá acontecer. Isso é muito importante, porque às vezes a mesma palavra, ou seja, o mesmo verbo, ele vai estar de formas diferentes na frase. E aí, olha só, presente, passado e futuro. Vai depender justamente de como esse verbo está alocado e de onde ele está, em que tempo esse verbo está. Continuando, nós temos o que a gente chama de flexão dos verbos, porque justamente no exemplo que nós vimos há pouco, a gente falava apenas do menino, não é? Então, o menino, ele estava no singular, era apenas uma pessoa, mas dependendo da situação, o verbo também flexiona em número, ou seja, em quantidade. E aí eu trago como, por exemplo, para vocês o verbo jogar. Então nós temos João e Marcos jogam bola. Maria e Joana jogam dama. Marcos joga o dado. O verbo é jogar, mas vocês estão vendo que dependendo
da quantidade de pessoas, o verbo também muda. Então, a primeira parte de nossa aula de hoje era para falar que o verbo ele é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. A segunda parte é essa daqui, os tempos verbais. O verbo ele pode estar no presente, no passado e no futuro. E a nossa terceira parte é justamente essa daqui, a flexão do verbo. Ou seja, a partir da quantidade de pessoas presentes no texto, esse verbo ele vai mudar. Agora, é claro, ele muda porque ele precisa estar concordando, né, com o seu sujeito, concordando com a frase, concordando com o sentido completo. Porque se a gente colocar João e Marcos joga a bola, de acordo com a língua portuguesa, isso vai estar incorreto. Então, para a gente colocar de forma correta, nós temos que flexionar o verbo. Esse nome flexionar quer dizer justamente a gente tem que ajustar o verbo à quantidade de pessoas. E observem que esse mesmo exemplo aí que a gente está vendo, ele está no tempo presente. Eu poderia também colocar João e Marcos jogarão bola. Maria e Joana jogarão dama. Marcos jogará o dado. Ou seja, isso aí era para o futuro. Como eu também poderia dizer, João e Marcos jogaram bola. Maria e Joana jogaram dama. E Marcos jogou o dado. Então, isso como um exemplo do tempo passado. São muitos detalhes, são algumas situações que vocês, a partir da leitura do texto que tem no nosso material disponibilizado para essa semana, vão encontrar, como também a partir dessas nossas reflexões aqui dessa aula, tá certo? Então, eu trago também para vocês um outro exemplo, ainda com o verbo jogar, mas para mostrar para vocês uma conjugação no tempo presente. Lembrando que aí poderia ser também passado ou futuro, mas eu estou colocando presente, como é que a gente flexiona, né? De acordo com a quantidade de pessoas. Então, nós temos eu, tu e ele, como as pessoas do singular. Eu jogo, tu jogas, ele joga. E aí nós temos nós, vós e eles. Nós jogamos, vós jogais e eles jogam. Esse nós corresponde a mais de uma pessoa, né? Eu e vocês. Então nós jogamos bola, por exemplo. Vós correspondem a vocês. Vós jogais bola. Só que esse vós ele não é muito utilizado, né, no nosso cotidiano, mas ele faz parte e ele está dentro da língua portuguesa. E eles jogam, são pessoas que não são nem eu e vocês, são outras. Então, eles jogam bola, por exemplo. E aí, esse é o exemplo da conjugação do verbo jogar no tempo presente, certo? Futuramente, a gente vai tratar melhor sobre o verbo, vai fazer vários exemplos. Vamos conjugar esses verbos no tempo presente, como está aí nesse exemplo. Vamos conjugar também no tempo passado e vamos conjugar também no tempo futuro nas nossas próximas atividades, certo? Agora é com vocês. Eu desejo a todos bons estudos, um bom trabalho. Realizem as atividades dessa semana. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição, tá bom? E é isso. Por hoje é só. Vou finalizando aqui a minha apresentação para vocês. Voltando para cá. E, mais uma vez, cuidem-se, cuidem dos familiares, cuidem dos seus. Tudo de bom e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau.